Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Mão, sou Microsoft MVP e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Faz tempo que eu não solto vídeo, mas eu acabei de ver uma novidade dentro da Power Platform, mais especificamente dentro do Power Apps integrado ao Power Automate, e eu resolvi trazer para vocês essa novidade e o que muda, qual que é os próximos passos agora e o que tem de melhoria. Bom, antes de começar esse vídeo para trazer para vocês, vai acontecer um evento no dia 15 de junho, que é inclusive o tema desse meu aplicativo aqui, é um aplicativo que a gente desenvolveu e que a gente mostrou durante essa palestra também que a gente vai fazer, né, no dia 15 de junho. Se chama Microsoft Empower Conference, é um evento oficial da Microsoft, vai ser o maior evento de Power Platform da América Latina, eu vou estar participando junto com Douglas Somão e com o Renato Groff, então espero que você, se você tiver alguma dúvida, pode entrar no link da descrição aqui desse vídeo, dentro do YouTube, vai ter o link certinho para você fazer a sua inscrição 100% gratuito, 100% online também, tá bom? Basicamente, qual que é a novidade, Renato? Então, eu tenho dois botões aqui dentro do meu aplicativo. Um é para a primeira integração, uma integração antiga, que isso já vem muitos anos junto dessa integração Power Apps e Power Automate. E essa versão nova, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui o que temos de novidade. Antes, a forma que você usava para conectar os seus aplicativos aos seus fluxos, às suas automações, onde você clicava num botão, ele disparava um fluxo, você tinha que basicamente fazer uma automação dentro do Power Automate, usava a ação do Power Apps normal e você criava ações dentro do seu aplicativo e pedia aqui, tem um pedir para o Power Apps. Então você fazia essa solicitação para o Power Apps e então ele criava esse parâmetro para você conseguir utilizar dentro do seu aplicativo. Bom, a novidade é que agora você não precisa mais disso. Agora você tem uma opção de você usar o Power Apps V2, que é uma segunda versão da Microsoft, que a Microsoft criou. E aqui o que é legal, eu criei um parâmetro de exemplo só para vocês verem como funciona, mas o que é legal dessa novidade é que agora você consegue escolher qual que é o tipo de informação que você vai mandar para o seu fluxo. Antes a gente tinha esse problema de eu só posso mandar texto ou tem que configurar um pouquinho. Ficava um pouco mais complexo de você parametrizar o que você ia precisar. Então, após você solicitar todas essas informações aqui, você ia dentro do seu aplicativo, ia parametrizando. E se você esquecesse de alguma coisa, alguma informação diferente e tudo mais, ficava difícil você encontrar dentro do seu fluxo, principalmente para fluxos grandes. E acho que um dos maiores problemas também é que o nome ficava totalmente estranho, compose, inputs. Então depende da ação que você estava usando que ele acabava diferenciando o nome. O bom é que essa novidade agora você pode definir os parâmetros. Então eu tenho o tipo texto, tenho o booleano, que é sim ou não, verdadeiro e falso. Tenho o tipo arquivo, então posso passar um parâmetro de arquivo para ele. Um parâmetro de e-mail configurado já, número e data. Então tudo isso que a gente já consegue fazer manipulações dentro do nosso aplicativo, agora a gente consegue mandar também para o nosso fluxo do Power Automate. Isso é uma grande novidade, isso vai acabar ajudando você a otimizar os seus fluxos. E eu criei só esse exemplo para vocês verem a diferença, né, de botões e tudo mais. Aqui tem a versão antiga, que ele basicamente, eu criei um Power Apps V1, e aqui você pode ver que no meu run aqui, que no meu rodar, executar, ele está com pose inputs, então é um parâmetro difícil, fica feio, não fica intuitivo. Se eu precisar fazer alguma coisa, eu precisaria editar o nome da minha ação, precisaria renomear para ficar bonito. Já nessa nova versão, olha que legal, na hora que eu clico nela aqui, ele fala para mim, você precisa passar um parâmetro do tipo texto. E esse parâmetro do tipo texto, ele é o nome da variável test1, que foi a variável que eu criei aqui dentro. O input, a entrada que eu pedi para ele. Então essa entrada fica mais intuitiva. Se você depois decidir mudar, você pode mudar também. É lógico que vai afetar um pouquinho a estrutura do seu fluxo, mas o que é legal é que esse parâmetro ele fica bem bonito, fica para dentro do seu aplicativo bem intuitivo, principalmente se você está criando um fluxo e uma pessoa está desenvolvendo um aplicativo, você consegue deixar nomes intuitivos para quem está trabalhando com o seu aplicativo e você fica responsável pelo seu fluxo. Renato, mais uma dúvida muito comum. Eu tinha meu fluxo e agora eu quero mudar para essa versão 2. Vou ter que criar tudo do zero? Não precisa. Inclusive eu fiz um teste
para validar que realmente estava funcionando isso antes de falar para vocês. Mas o que acontece? Depende da forma como você está trabalhando. Normalmente o que a gente recomenda quando a gente está trabalhando com fluxos do Power Apps, fluxos do Power Automate conectados ao aplicativo do Power Apps. Normalmente a gente define as informações logo no começo do fluxo. Isso é a melhor prática para você não ter problema futuro. Por exemplo, vamos supor que eu preciso solicitar algumas informações aqui para esse meu aplicativo e estava trabalhando já com esse meu fluxo. O que eu faria é que, ao invés de aqui na minha ação do SharePoint, que ficaria um pouquinho para baixo, ou enviar um e-mail, alguma coisa assim, ao invés, deixa eu dar um exemplo aqui, criar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, preciso enviar um e-mail com uma informação do corpo do e-mail. Esse corpo do e-mail viria do Power Apps. Ao invés de eu utilizar a minha própria ação do Power Apps, que é a melhor prática, ao invés de eu te chamar direto a ação do Power Apps, eu normalmente defino essas informações aqui no começo. Elas podem ser definidas através de variáveis. Isso você já poderia ter feito, porque é as melhores práticas, né? O meu fluxo está em inglês, então vai ficar um pouquinho diferente para vocês. Vocês estão trabalhando com fluxo em português. Mas o que era a melhor prática? Isso já vem desde quando foi lançada essa versão do Power Apps, essa primeira versão. A melhor prática era sempre você definir essas informações de entrada logo no começo do seu fluxo. Porque caso você altere os parâmetros de entrada, você ia ter que alterar em toda a parte do seu fluxo, o que fica muito mais complexo, principalmente para essa mudança que a gente teve agora. Então, se por exemplo eu quisesse mandar um corpo do e-mail, eu colocaria aqui, ó, corpo, colocaria essa solicitação vinda do Power Apps, e aqui, ao invés de utilizar a minha ação do Power Apps no corpo, ao invés de utilizar essa ação do Power Apps, eu utilizaria, de repente, a minha variável. Poderia utilizar a variável, de repente, poderia utilizar, que está booleano, né? Deixa eu colocar como string. Aqui eu poderia, por exemplo, utilizar a minha variável, ao invés de utilizar a ação do Power Apps. Por que, Renato? Porque que sempre foi a melhor prática. Porque se você do nada você decidiu que não é mais o Power Apps que chama, é o SharePoint. Você vai ter que mudar todo o seu fluxo? Não, você vem aqui na variável, altera essa informação, por exemplo, para teste, e o corpo continuou o mesmo. O valor continuou o mesmo para o resto do seu fluxo. Então, se você não parametrizou isso no começo, vai ficar um pouquinho mais complexo para você fazer essa estrutura, porque você vai ter que alterar em um, e todo lugar que está usando o seu parâmetro de entrada do Power Apps, você vai ter que alterar também. Mas, caso você já esteja utilizando esses parâmetros de entrada, o que você pode fazer é, por exemplo, deixa eu definir aqui os parâmetros de entrada, compose inputs. Você pode ver aqui, ó, se eu passar o mouse, acho que ele não vai mostrar para vocês, vai ficar bem pequenininho, porque minha tela está grande, vai falar que é a ação de o trigger body, abre parênteses, compose inputs. Ele está mais ou menos, deixa eu abrir um bloco de notas aqui, para ficar mais fácil. Ele está mais ou menos assim, ó, trigger body. Deixa eu confirmar aqui se está certinho. Trigger body, compose inputs. E o que vai acontecer? Então, esse é o meu parâmetro. Isso é a forma que está agora. O que vai acontecer é que na hora que eu alterar essa informação, não quero mais essa ação do Power Apps. Vou deletar esse passo e agora eu vou em Power Apps. E agora eu tenho essa versão 2 que eu comentei com vocês. Agora que eu seleciono, você pode ver que dentro da variável ele excluiu essas informações. Quer dizer que eu perdi? Talvez. Mas o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, por exemplo, você pode colocar o mesmo parâmetro de entrada, tá bom? Então coloca o mesmo nome. Compose inputs, mesmo texto de entrada, você não precisa alterar dentro do seu aplicativo, só alterar dentro do seu fluxo. Renato, mas e agora? O que eu faço? Agora você vem aqui, ó, em expressões, cola aquilo que eu copiei, a mesma ação que a gente tinha antes. Então, trigger body. A hora que eu dou OK, posso fazer a mesma coisa com o compose aqui, por exemplo. Na hora que eu dou OK, o que vai acontecer? Ele ainda vai continuar recebendo esses parâmetros de entrada dentro do seu aplicativo. Então, assim, não vai precisar sincronizar, não vai precisar atualizar seu aplicativo, não vai precisar fazer nada. Você simplesmente troca isso e mantém o mesmo gatilho. Por quê? Por trás desse corpo, ele vai vindo essa variável aqui para você e você vai conseguir fazer a utilização dela também, tá bom? Então, essa foi a novidade. Deixa aqui nos comentários o que você achou, compartilha com seus amigos e espero que você tenha gostado. Tá aí minhas redes sociais também. A gente tem feito podcast, Romãoscast lá, falando sobre o que a Power Platform pode agregar na sua vida e melhores práticas também, segurança,
performance e tudo mais. Então espero que você entre lá e curta também esse trabalho que a gente tem feito, eu e o Douglas Somon, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.